Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei como você está vendo esse vídeo, mas como eu sou obrigado agora a falar essa frase pela minha produção, seja muito bem-vindo a mais um videocast. Videocast? Fala, Gabi. Videocast? Seja bem-vindo a mais um videocast. E hoje estou aqui com o Fábio Castro, o head que desenvolve a cabeça por trás da máquina ali, da Uzemol. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo. O cara que já tem experiência aqui em podcast, já deu umas aulas aqui pra mim. Seja bem-vindo, Fabião. Vamos conversar sobre tudo o que você fez lá e você falou um negócio muito bacana sobre compras que eu quero dar uma explorada depois. Tá bom? Bora lá? Fechou, bora. Bom, primeira coisa que eu achei interessante, cara, é que você estava falando pra mim que você começou como estagiário, fez marketing Exatamente. e virou desenvolvedor. Como que foi esse processo todo? Eu fazia... interessante, eu fazia marketing em 2007. Só, obviamente, com um marketing totalmente diferente de hoje. Esquece, era baseado nos 4P, outro mundo, era propaganda. O mundo era divertido, O né? mundo era diferente, era bem diferente. Aí fui ser estagiário numa empresa chamada CEMAP, Serviços de Manutenção para Indústria. Cheguei lá no meu primeiro dia, aí tinha uma área que chama Uzemol, que o pessoal do atendimento faltou. E quando tem que alocar alguém para fazer alguma coisa, o que falaram? Põe lá a orelha, o estagiário tá lá. Não sabe de nada, põe ele lá para atender. Desci para atender a galera e minha função era literalmente atender o telefone, escrever o que a dúvida da pessoa e passar para o time de desenvolvimento. Meu primeiro dia foi assim. Já no segundo dia, eu percebi que eu tinha que perguntar melhor as coisas que o pessoal ligava. Porque a gente estava no ambiente de TI e vinha umas perguntas assim, qual que é o meu loginho? Sabe? Umas coisas assim. Padrão. Aí se obrigava a perguntar, não, qual que é... Me digita aquilo que você escreve ali onde está escrito entrar. Aí a pessoa digitava. Só que aquela época era novidade, a gente está falando em 2007, né? Então nem todas as empresas possuíam computadores bem, nem todo mundo tinha informática, usava fax. 2007. Eu lembro. Usava fax. Eu lembro disso. E o Zemol, interessante, o Zemol use manutenção online. Como que foi fundado o Zemol? As 5 maiores empresas do Brasil de manutenção na época, CEMAP, SPES, Logical Software, eram 5 empresas que tinham softwares de manutenção. E eles falavam que a manutenção estava resolvida, mas era culpa de compras. Tudo é culpa de compras. Falava que era culpa de compras. Tinha as pessoas para fazer as manutenções, mas na manutenção, não estou falando de facility. Não estou falando de jardinagem, limpeza, arrumar o motor, pintar alguma coisa. Estou falando de manutenção industrial. Certo. Quebrou um rolamento de uma máquina de papel que vai parar a produção durante 3 horas. As pessoas de manutenção, que existe uma treta, né? Existe uma treta de compras com manutenção. Na verdade, vou te falar que não é só com manutenção, viu? Mas sabe por quê? É porque requisitante não sabe comprar, mas ele tem certeza que sabe fazer. Enfim, daqui a pouco a gente fala isso. Mas aí o que aconteceu? Essas 5 empresas criaram um produto chamado Uzemol, Use Manutenção Online. Qual que era a ideia? O cara, ele ia trocar a lâmpada de uma fábrica daqui 5 dias. Ele entrava lá e falava, eu quero uma lâmpada. Aí o fornecedor falava, eu tenho a lâmpada por R$1 para entregar amanhã. Ele falava, ok, fecha o pedido. Entrega amanhã. A lâmpada era para estar no outro dia e fazia. Quando esse produto foi concebido, né, foi conversado, estava estabilizando um pouco a parte da inflação. Você não precisava ter a loucura de você planejar compras de manhã e comprar à tarde porque o preço mudava. Sim. Lembra? Você tem quase minha idade? Sim, pô. Cara, tinha 2 índices, né? Você tinha 2 jornais, o de Isso manhã aí e o à tarde. Isso foi na época de... Foi antes de 2000 e pouco, né? Foi em 90. Foi em 94 que entrou o Plano Real. Isso. Que aí tava essa loucura aí desses O Collor congelou as poupanças em 92. Eu lembro que a minha mãe ia fazia compra de atacado. Porque o preço mudava. Se você não comprasse ali na hora, à tarde já era outro preço. E sabe o que é mais louco? Pra gente viveu isso. Essas meninas não sabem nem o que é isso, cara.
Você Mas tem noção? normal. Era uma coisa assim, gente, que assim, vocês iam no mercado hoje, essa garrafa custava, sei lá, R$ 5. À tarde tava 8, à noite tava 10. Não, Inflação. inflação. Tinha 2 índices. Não, imagina você ser comprador naquela época. Não, você é maluco, cara. Você ligava pro cara e falava, quanto que tá a água? Aí ele falava, eu tô com um estoque aqui, tem 200 a R$ 1. Me manda tudo, fecha, tô te mandando pedido de compra. Congela esse valor. Porque à tarde era 1,10. A maioria das pessoas das pessoas mais velhas que fazia a compra mensalmente uma única vez é dessa época. Hoje a gente vai lá no mercado, vai ter uma variação de preço, mas é pouco. Pouca variação. Mas naquela época era horrível. Enfim, aí o produto foi concebido nessa época, 99 para 2000. Tanto que, na época, tinha uma empresa americana que ia vir para o Brasil tentar fazer esse projeto e ia chamar de MRO, porque é o conceito de manutenção, é manutenção, reparo e operação. Aí, essas 5 empresas compraram o domínio MRO. Se você entrar em mro.com.br, nossa, é o zemol.com. Visionário, né? Comprar um domínio nos anos 90. E não era nada fácil. E eles fizeram isso. Era para fazer só um software para fazer isso, manutenção online. Só que existia um nicho de mercado gigante. Imagina a transição dos anos 90, você sair da inflação, compradores começaram a ficar mais estratégicos. Aí com a economia um pouco mais padronizada, você conseguia fazer um planejamento decente para os próximos meses, os valores não iam mudar muito. E aí calhou desse negócio virar um negócio próprio. Ele saiu num módulo só de cotação eletrônica para um sistema que tem requisição, cotação, modelos de negociação. Sistematizou literalmente. Porque quando a gente fala em compras, todo mundo acha que sabe comprar. Beleza? Todo mundo acha que sabe comprar. Você vai lá, você quer um celular. Você pesquisa o celular, o preço é 9 mil, submarino, os grandes. Você pesquisa o preço. Depois que você acha o preço, você vai ver frete. Beleza? Fechou o frete, aí você vai ver se você vai dividir em 10. Quando você divide algo se for R$ 1.000, você dividiu em 10 de 100 e for pagar à vista, não tiver desconto, ele não está te vendendo produto. Ele está te vendendo o dinheiro. Ele te vende o dinheiro. Por isso que todo mundo acha que sabe comprar, mas a verdade se chegou em shopping, chegou em qualquer local. Deu R$ 1.000. À vista tem desconto? Não, mas eu divido em 10. Você tem o dinheiro à vista. Não compra à vista. Divide em 10, pega os seus R$ 1.000, compra um fundo imobiliário ali para te gerar alguma coisa. Nem que seja as caixinhas desses bancos. Uhum. Caixinha de Nubank, Inter, Mercado Pago. Tá pagando bem o Mercado Pago. Até 5 mil, 115% do CDI. Esse vale a pena. Enfim, deixa lá. Você vai ver que quando você terminar de pagar as 10 parcelas, aí vai sobrar ali 15, R$20 para você. Sim. A pessoa tem empresas que não vendem produto. Eles te vendem crédito mascarado de produto. Sim. E vendedor de shopping faz isso, carro faz isso. Cara, a gente trouxe um pessoal da Demicon aqui e ele tava falando como que através dessa mesma lógica, com consórcio, a galera tá alavancando o patrimônio. Sim. Não, consórcio é legal. O problema do consórcio é a taxa de administração, né? Tem uns lances que estão embutidos na taxa de administração, você tem que pagar inicial a taxa de administração, depois entra no valor. O meu primeiro apartamento foi um consórcio. Meu primeiro. Eu tenho vontade de mexer com isso aí. Qualquer dia eu vou ver isso aí. Consórcio? É legal, tem uns que dá cashback. O Quinto Andar que tá entrando com tudo com história de consórcio. A cada rolada no Instagram lá tem 3 propagandas do Quinto Andar de consórcio. Me fala uma coisa, aí assim, quando você estava nessa fase, aí começou a desenvolver o sistema, na verdade, nessa época você não chegou a desenvolver nada, você começou a ter uma noção. O que aconteceu nessa época que eu comecei a ajudar as pessoas? Eu percebi que eu tinha um raciocínio lógico bom. O sistema estava lá, o cara preenchia o ICMS, ele tinha que colocar se era incluso, excluso e isento. Uhum. Só que o ICMS tem que estar incluso porque é uma lei federal. Aí eu falei, então não precisa das 3 opções. Quando o cara colocar ICMS, óbvio que está incluso. Lá. Então, com essa lógica, aí tem um desenvolvedor na época, chama Fernando Ferreiras, inclusive mora aqui pertinho. Cara ótimo.
Fantástico. Aí ele falou, você é esperto, senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar o que é a nossa base de teste. Ele falou, base de teste é isso e base de produção é isso. Tudo que você achar legal, você escreve aqui. Aí, moleque, eu escrevia tudo que eu achava legal. Eu escrevia o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. E aí, com 1, 2 meses, me mandaram cadastrar fornecedores numa empresa de São Bernardo. O nome da empresa é Mangels, a rua é Max Mangels Senior. Eles faziam botijão. O início disso é interessante, que ele colava basicamente 2 baldes um no outro, soldava ali e ele meio que deixava. E aí eu vi que eu tinha perfil, porque eu entendia como se comprava na época. E aí eu tinha um comprador lá chamado Danilo Marujo, ele falou, vou te ensinar como compra dentro de uma fábrica. Aí eu fiquei basicamente 3 meses lá, comprando para eles, era uma empresa de software que ajudava ele a comprar. E aí quando eu voltei voltei depois de 3 meses para a empresa, eu fui lá pedir demissão, falei, vou ser comprador, vou pedir demissão. Aí o dono, um armênio muito esperto, chamado Arthur Der Harold-Chounian, ele tinha fundado a empresa, ele falou, não, você é esperto, fica aí, estagiário. Fica aí que vai ter algumas coisas. Aí eu pulei de assistente de suporte, comprador alocado nessa empresa, aí eu fiquei para ajudar a fazer desenvolvimento de sistema. Aí eu não cheguei a desenvolver nada, para te falar a verdade. Hoje eu sou head de projeto. Então a gente ajuda empresas a resolver tudo que tem em compras. Aí o sistema de Usemol, que é pequenininho, virou um mundo. Caramba, que legal. Então hoje ele tem gestão de... Quando eu falo cotação, as pessoas usam o termo errado, cotação. Eu não peço cotação para você que é fornecedor, eu te peço orçamento, né? Orçamento você vai fazer, a cotação é o que eu te envio. Tem um monte de modelo. Tem leilão reverso. Já ouviu falar em leilão reverso? Leilão reverso? O leilão tradicional é quem dá mais, quem dá mais. Sim. Leilão reverso quem dá mais desconto? Quem vende por menos preço. Não, preço. Mas olha que interessante, estou comprando uma água. Você me fala, eu vou vender a 1, ela a 90 centavos, outra a 80 centavos. Quando você liga o leilão, quem está a R$1 e a 90 vê o preço do 80, não sabe quem é, mas fala, tem alguém vendendo por 80, aceita. Aí você vai lá e fala, eu aceito 79. Automaticamente os outros, vocês estão perdendo. Sim. E assim vai diminuindo. É uma concorrência direta ali. O governo usa, tem bastante. Entendi. Então tem modelo de compras de leilão. São 3 modelos, leilão inglês, holandês, japonês, que aí é o formato, primeiro que baixar o valor, certo? Aí tem cotação spot, quero comprar e fechar, cotação concorrência, catálogo. Caramba. Esse catálogo é interessante, aí entra em saving. Saving é o quanto você economizou. Por que o portal acaba ajudando tudo? Se você for comprar uma água esse mês, é spot, você não tem poder de negociação. Mas se você for comprar 12 águas ao longo do tempo, você consegue negociar. Sim. Então o segredo de compras, na verdade, é planejamento. Sim. E aí tem empresas que erram nisso, porque o que você não fez planejado, você quer que eu faça em tempo recorde. Sim. E tudo é culpa de compras, Fábio. Eu percebo. É o seguinte, a gente já fez projeto que o item estava cadastrado errado. Já chegou o projeto para comprar lá, escrito assim, cadeira para gerente sem braço. Suporte para notebook com rodas. Eu nunca consegui comprar um notebook com rodas. Não, mas o cadastro... Cara, a minha quinta série grita, suporte para gerente sem braço Não. Mas tem. Lâmpada do Marcos. Já chegou aí, falando, lâmpada do Marcos, na observação, falar com o Marcos. Você falou, quem é Marcos? É o senhorzinho da manutenção. Lâmpada do Marcos, cara. Você lembra? Era CEMAP, Serviço de Manutenção para a Indústria. Então a gente navegava nos estoques, SKUs, modelo. Sim. Nós fizemos uma auditoria uns anos atrás, aí a gente precisava do manual de uma máquina para a gente ver os part numbers. Sim. Aí mandaram procurar esse tal de Marcos. Aí a gente foi lá procurar, a gente precisa saber do manual para a gente saber se tem no estoque peça similar. Falou, onde está o manual? O cara olhou pra gente assim e fez assim, Ele falou, mas como assim? Ele falou, tá aqui, Os obsoletos tá em tal... É assim. Caralho. Então, fábrica tem gente que guarda EPI dentro da gaveta.
Ah, é porque ano passado acabou a bota quando eu tive que fazer. Então você vai na manutenção, tem bota dentro da gaveta. Cara, tem de tudo nessa fábrica, em fábricas. Meu, assim, o sistema, né? Uma vez que vocês começaram a fazer esse sistema, ele virou um negócio. Virou um negócio próprio. Virou um negócio próprio. E aí começou a entrar no mercado, buscar clientes. E o foco do Uzemol, ele basicamente é sistematizar o processo de compras. Sim. Né? A partir de que tamanho uma empresa pode recorrer ao sistema? Muito boa a sua pergunta. Tem empresas que não vale a pena ter um sistema de compras. Certo. Por quê? Porque uma empresa de serviço que ela tem 3, 4 funcionários, só compra bot, TPI ali para fazer o serviço, não vale a pena ter um sistema. Sim. Mas se você tem problema de descentralização de compras, se você é uma empresa pequena, mas você tem muitos contratos que você não sabe onde estão os contratos, então descentralização, falta de padronização de contrato, ou você se obriga a ter uma área de compras, cabe para você ter o sistema. Entendi. Agora, se você tem uma empresa que uma pessoa, que é o administrativo, que faz a função de comprar o que precisa ali no escritório, não vale a pena. Não vale a pena. Agora, franqueados vale a pena você ter, porque você padroniza, não deixa as pessoas comprarem o que quiserem no meio do caminho. Sim. Porque o principal ponto do sistema é o risco associado. Qual que é o risco associado? Você é uma franquia. Imagina que o seu produto fez sucesso porque você usa ótimos materiais. Uhum. Aí chega um cara de uma franquia e fala, eu consegui o preço menor, bem menor. Aí você vai levar o produto, está não conforme com a franquia. Eu conversei com um comprador, a gente teve um fórum semana passada, não vou fazer propaganda não, porque a gente paga também para participar, então não vou fazer. Mas teve um fórum que estava falando com o pessoal do Habib's, um comprador. Certo. E lá é padronizado, talheres, tudo padronizado. Um franqueado deles falou que simplesmente ele estava comprando quase 40% mais barato que o talher do que a franquia estava falando para comprar. Ele falou, não é possível. O cara tem uma área de compras e inteligência para fazer isso. Eles foram lá e aí o peso do talher era diferente. O peso, a qualidade daquilo é diferente. Você vai colocar o seu negócio dentro de um local, expor sua marca a produto não padronizado. Por isso que a gente tem um risco associado. Outro ponto interessante. Se você tem profissionais alocados aqui de terceiros, você tem um risco direto. Se o seu segurança for terceirizado e ele sair daqui, ele vai processar a empresa dele e vai te processar. Sabe por quê? Porque você é responsável para recolher o INSS, a DAS dentro daquele funcionário. Certo. Se você não tiver esse controle, você tem um risco associado direto. E o sistema ajuda nisso também. Ajuda. Agora imagina, lembra que eu te falei no comecinho falando do celular, para você pegar 3 preços? Sim. Imagina você receber 500 itens por dia, conseguir 1.500 preços, porque é um item, você tem que ter 3 orçamentos, analisar imposto, marca, qual a melhor compra de fazer o lote, esquece. Ou você, se você é um comprador, ou você tem um e-procurement, ou você é o e-procurement. Você se obriga. Porque aí tem imposto, a tributação Brasil agora com a mudança da reforma tributária aí, vai mudar as relações. Tá uma doideira isso aí. Não, é tão doido que você vai poder pagar imposto pro seu fornecedor. Porque agora não vale a pena. Porque antigamente tinha um conceito de compra chamado TCO, custo total de operação. Eu estou comprando com você. Mas digamos que você tem uma ST, você tem um DIFAL. Era R$100. Depois ia vir uma guia lá para você pagar o default de R$10. Então, o custo total da operação era 110. Mas você, comprador, viu que era só 100. Esse default você não sabia. Agora com a reforma tributária, as empresas que não pagarem o tributo, você não gera crédito. Então, se tem uma empresa que você está fechando a 110 e ela não tem crédito tributário, porque ela não recolhe, e você tiver um orçamento com 130, mas essa empresa paga os tributos e você vai ter crédito de R$35, no final das contas vale a pena fechar com a de 120 e não com a de 110.
Porque o crédito que ela vai me render no final vai ser 95. Sim. Então, as relações entre comprador e fornecedor vai mudar. Outra coisa para o ano que vem, o imposto vai estar perto do consumo. As empresas que têm fábrica em Extrema, nas divisas entre o Estado por causa da guerra fiscal de ICMS, elas provavelmente vão trazer perto de quem consome. Por mais que seja a reforma tributária era necessária, empresas de serviços vão ser oneradas, fabricantes não vão ser onerados. Então, o sistema ajuda em tudo isso. Caramba, isso É igual trazer para o valor presente. O sistema traz para o valor presente uma TMA, uma taxa mínima de atratividade. Se você tem uma compra de R$100, você viu que tudo é R$100, né? É o padrão. É o padrão. Não, mas hoje em dia... Mas é melhor fazer o podcast hoje. Amanhã pode ser 110. Né? Você não sabe como vai estar a inflação. Você vai almoçar, já é R$100. Exatamente. Não tem almoço... Mas olha que interessante. Se eu estiver comprando com você a R$100, tem 3 fornecedores a R$100. Um fornecedor ele está falando para pagar à vista, um fornecedor está falando para pagar 28 dias, o outro está falando para pagar 60. Todos é R$100. Ok? Certo. O mais barato é o que eu vou pagar em 90 dias. Porque esses R$100 aplicando em juros de poupança aí, que seja, ele vai render um dinheiro. Então o próprio portal ele traz para valor presente. Isso é tão interessante que nesse mesmo caso, R$100 os 3, um para pagar em 30, um 60 e um 90. Geralmente como você negocia? Se eu pagar à vista é quanto? Em cima dos R$100, certo? Sim. Esquece. Essa é a maneira errada que eu falei no começo antes, que as pessoas não sabem comprar. R$100 para pagar daqui 30 dias, trazendo para o valor presente numa taxa mínima, vai ser 98. R$100 para 60 dias vai ser 97. R$100 para eu pagar daqui 120 dias vai ser 96. Então a sua negociação à vista não tem que ser sobre os R$100. Sobre 96. Porque você vai falar, para eu te pagar R$100 daqui 90 dias, hoje é 96. Em cima dos 96, que eu só tirei a inflação desse período, quanto que você me faz o desconto? Boa. Então, o sistema te ajuda a isso. Entendi. Aí tem outros conceitos de compra, cherry picking. Imagina um lote, você está comprando um lote de 500 itens. O primeiro fornecedor, aí você tem 5 orçamentos. O primeiro, um fornecedor está ganhando, o outro é outro. Tem uns lotes ali. O que geralmente faz no Excel? Você faz o Pareto, você vê quantos cada um está ganhando, a soma total de cada um, a forma de pagamento de todo mundo. Aí você começa a trabalhar em save com negociação, isso. Você vai no portal, você aperta um clique, ele faz tudo isso junto. Traz tudo. Fala, esse daqui é o cherry picking. Aí ele te dá saving. Cara, saving para quem é comprador é uma loucura. Porque saving é o quê? Você está vendendo por 100. Se eu falar para você, você consegue vender por 90? Você fala, consigo. Beleza, você teve o save de 10, né? Esse saving se chama saving de negociação. Mas se na minha última vez eu paguei 50, eu estou negociando com você 100. Isso é saving? Não é saving. Não é saving. Então, o que acontece? Comprador, voltando a falar rapidinho do começo. A mudança do cenário brasileiro fez com que profissionalizasse a área de compras. Antes era visto como uma área de custo, hoje é visto como uma área de lucro. Porque ela consegue ver isso. E risco associado a fornecedora, a qualificação. Qualificação é loucura. Mas o que acontece? Esse modelo de saving, as pessoas não têm noção de modelo de saving. Esse que você vendeu a 100, eu falei para 90, você deu 10%, isso é saving negociação. Se a última vez eu paguei 90 já, isso não é saving. Aí tem um save baseado no meu histórico de compras. Aí tem o saving da verba. Falou, eu estimei gastar R$200 com água, com 200 águas. Eu comprei 200 águas e eu consegui gastar 160. Então é o saving da verba que eu estimei. Isso é muito usado em construtora. Eu vou gastar 100 mil em metro cúbico de concreto. Eu comprei a mesma quantidade de metro cúbico de concreto e não gastei 100 mil. Então cada empresa olha o saving assim. E aí o sistema ele padroniza isso. Literalmente. Cara, você vai fazer um curso esse negócio aí, velho. Não, muita coisa. Cost avoidance. Você tem um contrato aqui de telefonia de R$200.
Aí, ano que vem, foi um fornecedor aqui e fala, ó, 10%. R$220 esses 10%. Aí você briga de desconto com ele, eu consigo fechar a 210. Você teve saving? Teoricamente. Você teve um custo evitado. Você não teve saving. Entendi. É o cost avoidance. É um custo evitado, não é saving. Você não salvou nada, você pagou mais caro, mas você evitou um custo. Entendi. Então, só que isso ó, é muito inerente a cada negócio. Quando a gente fala em fábrica, você consegue ter esses valores. Aí tem ferramentas que ajudam, que não tem no sistema, mas ajuda. Que é preço de commodity, preço de matéria-prima, preço disso. Então o sistema ajuda tudo isso. Fora aí, gestão de contrato, documentação acessória, ele tem uma pancada de coisa. Bom, pra você que está assistindo, você está tendo uma aula de como se compra. Ou percebendo que se compra errado e não Ou sabia. sabendo que você não sabe nada de compra. Acabei de descobrir que eu não sei nada de compra. Então, beleza. vamos continuar. Mas vamos lá. Me tira uma dúvida. Eu não quero que você fale o preço do produto, até porque eu acho que cada negociação é uma negociação. Sim. Mas vamos tentar dar um tamanho para isso. A partir vamos falar assim, uma empresa que compra por mês, sei lá, 20, 30, 100 mil. Qual seria o número de compras que essa empresa tem que fazer para o sistema fazer sentido para ela contratar? Tá. Como que a gente faz a metodologia? Primeiro, nossos clientes são parceiros reais. Se a gente não consegue vender valor, não vale a pena nós estarmos lá. Ponto. Certo. Partindo dessa premissa, a gente vende um retorno sobre investimento. Eu vou chegar na sua resposta, tá? Não vou devagar, não. Tá? Vambora. O que acontece? Vamos usar os 100 mil. O que acontece? Se você tiver um volume de compras de 100 mil, a gente faz uma proposta que com o sistema você pode ter um saving, ou seja, com 100 mil você vai economizar 5%, 7% e 10%. Vamos usar aqui o cenário 5% conservador, 7% médio e agressivo 10%. Certo? Então, num montante de 100 mil, se você salvar 5%, você vai salvar 5% no mês. Sim. Ok? 5% no mês. O que a gente faz? Se você salvar em um ano 5 mil, o ano inteiro você vai salvar 60 mil. A nossa mensalidade vai ser abaixo do retorno esperado que você tenha. Então, no modelo que você vai salvar no ano 60 mil, se a gente cobrar 40 mil em 10 parcelas de 4 mil, 60 que você salvou menos o 40, você ainda tem um valor presente líquido aí de 20 mil. O sistema saiu de graça e ainda tem lucro. Exatamente. Então, o projeto, literalmente, a gente senta com você e fala, seu volume de compra é 100 mil. Vamos fazer um projeto integrado com o seu sistema para que você consiga ter um saving de 5% para a gente salvar X. E a gente não vai receber esse success fee quando você salvou, não. A gente paga mensalidade, te dá suporte para isso. Lembrando que ser humano, né? A galera tem um desejo de como quer ser. Quando a gente chega no sistema, a gente fala, a gente pode fazer assim ou assim. E aí tem umas características que a gente acaba fazendo. O seu processo de compras é diferente, a gente customiza para você. O sistema já tem não sei quantos mil fornecedores. Mas é isso, a gente faz um projeto para te dar um retorno sobre investimento. O próprio sistema já tem fornecedores cadastrados. Sim. Então, por exemplo, você precisa de uma cotação, aliás, de um orçamento, né? Acabei de aprender aqui. De um orçamento, você já tem esses fornecedores cadastrados lá para poder fazer esse orçamento. E você pode trazer os seus. Além disso. Fornecedor é commodity. Olha que interessante. Você trouxe 200 fornecedores, está na ferramenta para todo mundo. A empresa X trouxe mais 200, outra 400. O fornecedor é comum para todos. Aí ele se categoriza e você vai lá e qualifica ele. Porque tem um cara que ele tem um torno, ele se vende como metalúrgica. Então, aí ele se categoriza e fala, eu forneço suprimentos para informática. Amanhã você eu quero comprar aqui mouse, eu vou ver na categoria suprimentos para informática. Tá lá. Então nós fazemos sistemas de compras. Entendi. Uma coisa interessante, a gente, literalmente, como a gente desenvolve sistemas, você não vai usar o Zemol. Por que o Zemol não é conhecido? Porque a gente foi pegar o nome da sua empresa e fazer um portal de compras. Entendi. Sua empresa.
portal de compras da Semap, o portal de compras da TBG, o portal de compras da Prio, o portal de compras digital. Então, são portais específicos que a gente acaba adequando. Por que a gente tem desenvolvimento? Porque eu não quero que você vista o nosso terno. Eu quero que você alinhe o seu terno e a gente desenvolve do jeito que você precisa. Então, você não vai se adequar. Esse que é o ponto. Interessantíssimo. Compras é um mundo à parte. Quando eu entrei em compras, eu vi tudo isso daí, é bizarro. O comprador, ele tem que ser psicólogo, porque o requisitante vai esquecer de fazer uma requisição, aí ele vai fazer de manhã. É muito interessante. Quando eu fui comprador numa época, o cara mandava requisição às 10. Aí às 11 ele tinha reunião com a equipe dele, aí perguntava, e aquelas requisições como tá? Tá em compras. Não, já tá em compras, tem que ver com eles. Ele te mandou às 10. Aí vem te perguntar, é a requisição daquele rapaz. Você olha, mas ele mandou agora. É porque a gente tá precisando, né? Você tem que dever lá, né? Seu lead time, ele te mandou agora. Entendeu? Aí você tem que ser psicólogo. Só que o sistema, ele te dá a oportunidade de você quebrar isso. Como Chegou uma requisição errada ali. Chegou às 10. Aí você tem que mexer em pessoas e processos. Se chegou às 10 horas da manhã, para comprar um copo, você tem que estar padronizado que copo, que é da categoria limpeza, você pode dar a categoria que quiser, eu tenho 2 dias úteis para começar a cotação. Aí o sistema mostra, tá 2 dias, você mandou agora, eu tenho 2 dias para começar. E se chegou errado, chegou a cadeira pro gerente sem braço, você pode rejeitar e falar assim, põe o braço no seu gerente. Quer ver uma outra coisa que passa desapercebido dentro das empresas? É tudo por e-mail que o sistema resolve? Aprovação técnica. Você já tentou comprar um computador? Você vai lá, você pesquisa o computador, você definir qual que é, aí você manda pro cara de TI. Aí ele vai bater o olho e vai falar, não, isso aqui tá obsoleto, tem que ser outro. Aí você fica trocando e-mail. E pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. Isso tudo fora de sistema. E compras está contando, tá? Não importa. Você chegou para você dia 1, você ficou 15 dias trocando mensagem para ver qual era o melhor computador e fechou dia 20, seu lead time é 20. O problema é seu. Você que demorou. Não importa. Quando saiu o pedido? É isso. O sistema trata isso. Pô, muito legal. Cara, muito interessante mesmo. Muito interessante. Ainda mais pela metodologia que vocês utilizam para precificar. Como eu falei, o sistema acaba sendo de graça e ainda dá lucro, né? Dá VPL, dá lucro. Por isso que eu falei que transforma o comprador em uma área de lucro. Sim. Porque você consegue fazer isso. Imagina você, comprador, falar, minha área salvou X, eu gastei X de sistema e a gente ainda tem 100 mil sobrando. Vamos investir nos profissionais. Sim. O sistema não está para eliminar pessoas. Ele está para transformar as pessoas em estratégicas. Boa. Bom, nesse processo de você chegar na empresa e fazer essa consultoria para poder desenhar um sistema para a empresa, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, cada empresa você tem particularidades. Sim. Então você vai sentar com os responsáveis, vai verificar todo o processo e implementar o sistema. Sempre que você faz isso, muitas vezes as pessoas são receptivas e algumas vezes tem aquela pessoa que quer sabotar o sistema porque ele tem a caderno, a caneta e os contatos. Ele, não, meu jeito não vai funcionar. Não vai, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só funciona do meu jeito. Já pegou casos assim? Vários. Contam pra gente aí como que foi. Geralmente, agora melhorou muito, tá? Mas imagina nos anos 2010, 2012, que estava vindo o sistema. Primeiro que ninguém queria ser compra web. Todo mundo achava que o web era inseguro, lembra disso? Sim, Todo mundo, não vamos pular, ninguém queria subir nada para nuvem, não, vai ser seguro isso daí. Nossa, nem fala de nuvem. Nós íamos implementar sistema, tinha um cara que fazia no Excel e comparava lá e não acreditava no sistema. Fala, não, calculou errado aqui. Fala, não, é igual o Excel. Não, o Excel dá um número errado. Sempre tem pessoas contrárias. Sabe por quê? Porque a zona de conforto, como o próprio nome diz, ele já te dá o status quo para ficar do jeito que é. Sim. O problema é que sistema, IA, tudo isso vai fazer com que você saia da sua zona de conforto, incomoda profissionais. A IA, principalmente agora, né? IA, por mais que... IA,
o IA ainda não é bem factível, tá? A verdade é que para compras existem algumas IAs, existe robô comprador, existe RPA, existe tudo isso. Mas eu acho que não substitui o comprador e nem vai substituir. Sabe por quê? Porque tem a diferença do tácito com o explícito. Porque o robô comprador... Deixa eu responder lá, já volto no robô que é interessante. Bora lá. Mas todo projeto de trabalho de sistema vai encontrar pessoas que não vai querer fazer, tá? Por que as pessoas acabam tendo isso? Porque elas estão acostumadas e na mente delas o processo está certo. Quando você está dentro do processo, você não consegue ter uma visão fora. Principalmente a galera mais velha, né? Aí, cara, é igual minha mãe. Minha mãe, quando eu falei para ela que eu estava fazendo logística, eu fiz pós-graduação em logística e gerenciamento de projeto pela FGV. Quando eu falei para minha mãe que estava fazendo logística, ela falou, mas por que você vai trabalhar com loja? Como que eu vou explicar para minha mãe valor presente e TMA? Não vai. Só que o mercado mudou. Se você ver, a gente está em 2026. A galera dos anos 90 e 2000 está dominando o mercado de trabalho. Então, ela já tem um conceito de melhoria de sistema, já tem pensamentos. Mas ainda existem os dinossauros. Sim. Você vai em manutenção, pessoal de diretoria. Ainda tem muitas pessoas com a cabeça assim. E todo projeto vai ter alguém que é contrário. Todo. Aí entra o gerenciamento de projetos. Quem é a favor do projeto, você traz para o seu lado. Quem é aquela pessoa que é contrária, mas ela só influencia, você tenta mostrar. E a pessoa que é contrária, mas não é um stakeholder que tem a percepção de ser afetado, você ignora. É a matriz de gerenciamento de projetos, você vai gerenciar os stakeholders. Sim. Como que você acaba fazendo? Imagina que está tendo uma obra aqui do lado. Essa obra do lado, está lá tendo a obra. Aí tem um vizinho da frente que está achando que a casa dele vai rachar. Então está lá protestando, fazendo isso. Ele é um stakeholder, é uma parte interessada, mas ele só tem a percepção que vai ficar pior. É isso que acontece em projeto. Sempre tem alguém que te vai atrapalhar o processo. Isso Sim. é natural. Inclusive, é um processo, além de ser natural, tá presente em todo o grupo. Sim. Você sempre vai ter que comprar. Se não tiver um comprador na sua empresa, alguém faz a função de compras. Exatamente. A diferença é que ele pode ser um profissional ou não. E essa área é uma coisa que, assim, eu vou falar por experiência, né? A gente está com a empresa aqui há 18 anos. Né? A gente trabalha com infraestrutura de rede, infraestrutura de elétrica, fibra, enfim, a gente faz a parte, vou chamar assim de braçal da tecnologia, Sim. que é a parte de estrutura física para tecnologia rodar. A gente demorou muito para ter um setor de compras. Demorou muito. Mas alguém comprava. Sempre era isso. Compra você. Às vezes meu sócio comprava, às vezes o ADM comprava, às vezes eu comprava, às vezes o cara do suporte comprava. E a gente não tinha feito isso. Até colocar uma pessoa na área de compras para poder trabalhar e estamos desenvolvendo esse setor. E gera atrito. Gera. Eu tô te adiantando que gera atrito. Benefício, o RH acha que compra melhor que o comprador. E aí, RH? Não, certeza. O RH, ele acha que plano de saúde compra tudo igual, que ele vai fazer a melhor. Sim. Aí vem as corretoras, que sempre tem o dono da corretora é amigo. E, cara, esquece, tem que eliminar tudo isso e deixar a compras fazer o trabalho dele. Sim. A verdade é que o topo da pirâmide, os donos, tem que dar liberdade para o comprador fazer o trabalho estratégico dele. Imagina para cada negociação chegar um mapa comparativo escrito lá. Estou fechando com esse, por mais que é o mais caro, vai entregar em 3 dias, já veio a amostra, tal, e ele está recolhendo os impostos corretamente, não teremos problema na emissão da nota. Beleza. Ou simplesmente vai chegar o material falando, comprou, a gente precisa pagar o cara. JFE, justificativa de fonte exclusiva, existem métodos. Quando você não consegue tratar desvios, você cria controles. O risco você aceita, mitiga ou elimina. Em compras é assim. Vou aceitar que o cara é ruim? Aceita. Vou eliminar? Só parando de comprar. Ou mitiga. O sistema faz você mitigar todos os riscos. Eu acho que, assim, eu desconheço,
e aí você pode, de repente, trazer uma luz sobre isso, e depois eu quero voltar para a história do robô. Eu desconheço cursos de compras, eu nunca vi propaganda sobre isso, tá? Nunca vi nada sobre isso. Mas, entendendo a complexidade do processo, entendendo a complexidade do setor, você entende o quanto o sistema pode facilitar a sua vida. Sim. Né? Então, primeira pergunta. Existe curso para isso? Existe treinamento para isso? Que área se estuda para chegar nesse patamar? Interessante. Não existe uma graduação focada em compras. Não existe. Porque é muito conceito. Existem cursos específicos. Administração de materiais, tem no Senac, tem de compras. E agora tem a Live em Brás, que tem uma faculdade para isso. Aí eles têm uma pós-graduação que trata isso. Compras estratégicas. Cara, mas eu não sei se vocês, de repente, vocês são mais novos aí. Alguém já ouviu falar? Não, eu tô fazendo um curso de compras. Eu nunca vi isso, cara. Mas existe. Existe. E detalhe, semana passada a gente participou de um fórum, tinha tipo 3, 4 mil pessoas. Caramba. Lotado. Imagina, fala uma empresa grande, que fabrica alguma coisa. Será Klabin? Klabin. Papeleira. É cliente nosso do Mantec, foi cliente durante o tempo. A maioria das grandes foi. Imagina o quanto que demanda para ela abastecer todas as fábricas em todos os locais que ela tem no Brasil. Sim. Você já imaginou que se ela tiver uma fábrica em Codó, no Maranhão, o cara tem que usar um uniforme, esse uniforme veio de São Paulo, porque tá negociado o lote para chegar lá em tal dia? Não, uma coisa interessante dos negócios que ninguém se vê. Compras é muito extenso. E tem uma outra coisa que é muito grande, que é eliminar os obsoletos de fábricas gigantes. Cara, imagina, quando você troca a unidade... O parque fabril brasileiro, durante muito tempo, foi sucateado. Tá? Nos anos 70, 80, 90, não existia monitoramento remoto, controles. Então, chegou uma época que você tinha que instalar sensores de vibração, termografia, isso. Agora está melhorando um pouco o parque fabril. Mas, para você conseguir padronizar uma empresa a ponto de comprar certo em tudo isso, é uma inteligência de mercado gigante. Sim. E tem os obsoletos. Tem empresa que ela precisa descartar computador velho, imagina, fechou uma fábrica... Estoque não usado. Estoque não usado. Sabe o que se faz? O correto? Fazer leilão de obsoleto. Tem empresa específica para fazer leilão. Mas por que essas empresas... Nem doar talvez dê problema, porque se ela doar alguma coisa e tiver um acidente, ela ainda é corresponsável. Sim. Aí, o leilão de obsoleto, tem várias empresas que fazem isso. E olha que legal, e o leilão, quando você faz corretamente através de um leiloeiro oficial, você não precisa da garantia. Uhum. Então, uma forma de segurança dessas empresas fazerem é fazer os leilões de obsoletos. Quando fecha uma fábrica, não é fechar uma fábrica, você tem que desmobilizar, desmontar, deixar num ponto e tirar foto, fazer o leilão, vem alguém recolher. Por quê? Porque você tem que sair no estoque, existe todo um lastro aí para fazer. Era muito grande. E as principais áreas de uma empresa é compra e vendas. Vendeu certo, comprou certo, o miolo ali é o que vai dar. Eu vou te dizer para você que, assim, vou jogar um número aqui. Eu acredito que entre 30% a 50% do lucro de um negócio pode ser feito pelas compras. Pela compra. Eu falo pelo nosso negócio mesmo. A gente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente faz toda a parte estrutural, de cabo, de estrutura física mesmo, RAT, servidor, tudo mais. Toda a parte física a gente faz. Fibra, enfim. E muitas vezes a gente tem a gente é homologado nas principais marcas, né? E a gente tem um sistema de LPU. Lista de preço unitário. Exatamente. E a LPU, ela garante uma parte. A outra parte é registro de projeto. Que é spot. Chega, você precisa comprar, instalar, e você não vai usar mais aqui. Mas para a gente ter homologação, a gente registrou o projeto, a gente tem preço que ninguém mais tem. Ah, interessante esse negócio. Entendeu? Então, assim, por exemplo... E você consegue garantir que o fornecedor vai segurar aquele preço daquilo que você cotou pro projeto? É um acordo já com os fornecedores homologados. Isso é legal? Então, por exemplo, eu sou homologado pela marca X.
quando eu sou homologado por essa marca e eu tenho esse processo com eles, eu registro o projeto, então vamos supor, esse copo sai para o mercado a R$10. Se eu fui o primeiro a registrar, esse copo para mim sai por 8. Ah, legal. Você praticamente tem um save de registro de projeto? Automaticamente. Que show. E agora, qual que é o risco do negócio? Se outro registrar antes de mim, ele tem esse save aí. Aí eu não tenho. Entendi. Aí é do cara que registrou. Então, mas se você fechar esse projeto, depois você consegue recuperar, comprando bem. Normalmente ou não? quem registra o projeto é quem fecha. Quem fecha. Aí você acaba tendo essa... É uma justificativa de fonte exclusiva. Você não vai basicamente. poder fazer... Você não pode sair, vou registrar todos os projetos para ter melhor preço todo mundo. Mas há uma coisa interessante da LPU, como eu falo que as empresas, elas têm um conceito de saving errado. Digamos que você foi lá, você vai comprar, você tem uma LPU aqui que vai durar o preço durante um ano da garrafa. Você na negociação era R$10 e você conseguiu fechar R$9, beleza? Aí você registra, fechei por R$9. E acabou, vai ficar um ano comprando, beleza? Você concorda que toda vez que você comprar essa garrafa durante um ano, você está salvando R$1? Sim. Então, o sistema faz isso. Interessante. Você vai negociar em janeiro e você Mas ele vai... contabiliza, a gente não contabiliza no geral. Então, por quê? Porque é o modelo que eu te falei. Se você salvar R$1 em janeiro durante um ano, se você comprar no primeiro mês 1.000 peças, você salvou R$1.000. No segundo, Sim. 12.000 peças. Imagina você, comprador, que negociou em janeiro. Você tá lá. Fevereiro, você vê o seu... Opa, salvei, mas onde que eu fiz? Eu não negociei. Ué, que eu fiz em janeiro. 120 mil no ano. É 120 mil no ano. E o portal vem salvando. Aí dá 12 meses ele fala, comprador, tá bom, né? Agora vai lá negociar de novo. Aí ele já aplica a inflação, vamos pro mercado de novo. Essa LPU saving durante o ano, poucas empresas fazem monitoramento do saving salvo, eles fazem um pontual. Cara, assim, o Zemol, ela tem algum processo de divulgar esse conhecimento? Porque eu acredito que, assim como eu, mas talvez todas as pessoas que eu conheço até o momento nunca tiveram nem 10% dessa informação que você está passando. É muita aqui. informação. E assim, elas não tendo essa informação, elas não têm noção de como o sistema pode ajudar. Né? Porque, como eu falei, se existe o curso, ele é uma coisa não divulgada. Existe pós-graduações de compras. Existe, mas é nichado. Sabe quem está nesse mercado? A pessoa que trabalha em planejamento, trabalha no controle de manutenção, planejamento. A grande massa não tem mínima ideia disso. Não tem. A grande massa não sabe o que é juros. Sim. A grande massa é o seguinte... Inflação. Não, a grande massa... Cara, quando eu vejo uma notícia falando que o tomate alavancou a inflação numa TV, alguma coisa, eu quero entrar em pânico. Cara, os desvios padrões ali, o tomate, se foi desviado da cesta básica, eliminado, ele nem conta no núcleo da inflação. É de doer quando eles falam que um produto alavancou. É mentira, aquilo ele sai da conta, eles fazem da média, meu amigo. Agora vamos voltar para o ponto que a gente falou aqui, que eu achei interessante. Como que a IA está interferindo ou ajudando nesse processo e até mesmo no sistema? Olha que legal. Lembre-se, hoje as IAs é muito voltada para coisas específicas e para o público geral é gerar Brasil, vamos ser sinceros, é gerar meme. As IAs para o público geral é para pôr cachorro dançando, eu tenho um monte de figurinhas. Nossa, é verdade. Mas enfim, o que acontece? As IAs estão ajudando em pegar desvios porque ela lê documento. Sim. A gente tem um projeto de medição, um contrato de medição, que o fornecedor manda a documentação dele. A IA lê as documentações e verifica se a documentação está ok, se recolheu o fundo de garantia, se fez isso e avisa a empresa. Para isso é muito usado. Você marcou o robô aí, nós temos um RPA junto com a IA que compra sozinho. Que vai chegar a água, ele vai pegar a água, a água... Aí ele vai lá ler e fala, água é de qual categoria? A água é não vou usar água não, vou usar algo mais específico. Celular. Sim. É categoria informática, viu que é Samsung. Vamos ver qual é o local de entrega, em São Paulo. Então vamos chamar os fornecedores da categoria de informática e vamos publicar.
publica sozinho. Fica os 2, 3 dias esperando, sai do ar, verifica, opa, o celular tá com o valor correto, tá debaixo, tá no nível da última média, foi R$100, ah, tá aqui, foi R$90, tá dentro da tolerância. Cara, a IA prorroga sozinho, liga a negociação, ele liga chamando um negócio de farol de negociação, o fornecedor recebe parecendo que foi um comprador. Você foi convidado a participar da segunda rodada de negociação. E aí vai verde, que você está entre os 10%, amarelo os 20%, vermelho. E se for muito distante, você ainda recebe assim, ó, parece que é uma pessoa, mas faz. Ó, parece que tem um erro de digitação, seu valor está muito diferente dos demais. Você não quer revisar na etapa de negociação? É o robô. Ele viu que era R$100, mas veio com o preço de 400, ele manda. Ele sai do ar e gera pedido. Cai para o aprovador um pedido, ó, esses itens foi feito pelo robô e está dentro da tolerância que você definiu. Esses itens, aí cai para um comprador, que eu falei que não vai mudar. Ó, foi gerado pelo robô todo o processo, mas ele está fora da tolerância, porque você configura, fala, ó, a água, o celular é R$100, mas você só pode comprar se for 10% acima, então é 110. Aí você gerou um pedido de 110, ele para o comprador, ó, revisa aqui. O comprador entra, ele analisa, ele pode começar o processo de novo e continuar aquilo. Por que sempre tem que ter um ser humano? Por mais que tenha tudo. Porque senão as empresas tudo que você pode automatizar, que alguém possa pôr a culpa em terceiros, vai ser feita. E eu não estou falando de compras. Imagina que um robô comprador desse gerou um pedido de 1 tonelada de matéria-prima para alguma empresa. Aí vira o que errou no planejamento. Sabe o que vai acontecer? O nosso robô comprador gerou errado, por favor, pare a produção. O fornecedor vai falar, mas eu já comecei, eu já fiz as coisas. Não, mas foi um processo interno IA. Olha ali, no nosso pedido está escrito que a gente pode redizir, porque esse processo foi feito eletronicamente, que a gente pode aceitar. Puta merda. O segredo é você não deixar que a IA tome a decisão que um dia você põe a culpa na IA. Sim. Porque as pessoas são responsáveis pelo processo. Você não teve o caso na Austrália do advogado que o cara fez tudo numa IA? Sim. E aí mandou o processo falando que quem estava trabalhando na IA? Não importa, eu contratei você. Sim. Então, esse é o ponto. E aqui no Brasil também já deu uns pau nisso aí. Não, o Brasil teve um que mandou lá falando, edite, colou o texto no processo e no final tava, eu posso escrever de forma mais jurídica, mandou o prompt no final. Não, mas então, a IA ajuda, existem muitas versões, tem robô comprador, tem algumas coisas. O problema é onde começa a responsabilidade do robô, onde termina e como você parametrizou. Porque o problema não é dado, é o que você vai fazer com o dado. Sim. Ó, imagina que você colocou aqui na sala um sensor de temperatura e fala, se ele aumentar a temperatura para 30 graus, em 3 horas, você me avisa. Aí imagina que automatizou um frigorífico, automatizou todos os caminhões para fazer isso. Ele avisou a primeira, segunda, terceira, quarta, você não fez nada. No 5º dia que você não fez nada, estragou todas as carnes. Porque o problema não é o dado. Óbvio, você tem que estruturar. É a tomada de decisão baseada no dado. Aí hoje a IA está ajudando a te indicar o que você pode fazer. Sim. Falar, nesse exemplo, subiu a temperatura 3 vezes aqui nos últimos 4 dias. A tendência, vai lá e verifique o caminhão. Sim. O que você enxerga de futuro para essa área? Porque a modernização, aí voltando ao ponto da IA, ela está acontecendo. Então você vê hoje, tem muita gente usando até para marketing, fazendo clone de si mesmo para fazer vídeo e tudo mais. Enfim, e a IA está tomando um espaço muito grande, tem diversos tipos de IA. Modelos, tem agora. Qual que é a sua visão de futuro para esse mercado, tendo em vista que isso não volta atrás? A IA não volta atrás. Não volta, também acho. Eu acho que nós vamos criar agentes. Eu acho que quem não se adequar ou quem não entender vai acabar ficando obsoleto daqui a um próximo tempo. Sim. Fato. Mas eu acho que vai precisar de ter pessoas. Eu vou dar um exemplo no financeiro. Se você criou uma IA lá para validar se o boleto é correto com a empresa correta,
vai ter que ter alguém para ver que esse agente funcionou. Vai ter um agente de borderô, agente tudo. A ideia é criar gente para trabalhar para você. Sim. Só que eu vejo que é uma faca de dois legumes. Porque tudo que é usado para o bem também é usado para o mal. Sem dúvida. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Sem volta. Além de ser um caminho sem volta, é um caminho que está levando a gente para um momento que a gente não tem referência, por exemplo. Hoje você não pode mais confiar em vídeo, em áudio e nada. Exatamente. Geralmente, se fizesse um vídeo do Fábio falando sobre o sistema, era o Fábio falando sobre o sistema. Hoje em dia pode não ser. Exatamente. É tipo uma Matrix. Exatamente. Não, e o mais bizarro disso tudo, antigamente se aparecia na televisão, eles achavam que era verdadeiro. Mostrou em tal rede. Hoje é tão complicado que você não sabe se é verdade ou não. Existe literalmente uma guerra de falsa informação. Sim. E não dá para saber. Até até as fontes confiáveis, o que fala que é fontes confiáveis também é tendenciosa. Tudo é tendencioso, não existe nada imparcial. Então existe esse problema. A verdade é que a gente vai ter que conviver com isso. E uma hora ou outra você vai ser enganado. Uma hora você vai entrar lá e você vai... Não que você vai tomar um golpe, tá? Tô falando uma hora ou outra, você vai falar, caramba, que legal, olha o que aconteceu. E vai ser feito pro IA. Nossa, o cachorro dançante, você vai perceber que é IA. Se você pegar o nosso Instagram, portal de compras do Zemol, a gente faz um quiz lá num dos fóruns falando se é IA ou não. O Insta é portal de compras do Zemol? Eu acho que pra te falar a verdade. Depois a Gabi coloca na legenda aqui, tá, Gabi? Tem o Insta, tem o LinkedIn. O LinkedIn a gente sempre coloca matéria sobre compras. Boa. Sobre tendência. E pra achar o LinkedIn, sabe também? O LinkedIn é portal de compras, mas pode na legenda também, né? Me ajuda aí. Na legenda também. Mas, cara, é nebuloso. Você viu o Cloud Mythos agora que lançaram? Ele leu, a gente faz o desenvolvimento. Ele lê o código, ele vê as inter-relações do código fonte em cada um que ele tá, e ele te dá tendência. Não deixa de você revisar essa parte do seu código fonte. Caraca. Aí tem o low code, no code, tem umas agora IAs que você fala, eu quero que o sistema faça isso. Ele desenvolve para você e te dá as linguagens. Sim. Mas isso era um anseio desde 1900 e lá vai porrada, porque há muitos anos atrás, quando eu mexia com informática na época, eu pensei, tanto é que tem um amigo meu, que hoje é um sócio meu, que ele foi para essa área, o Robson, que a gente tem o WT Pro, é um sistema de WhatsApp, gestão de WhatsApp. Inclusive, se você quiser gestão de WhatsApp, WT Pro, põe na legenda. Põe na legenda aí. E eu lembro que, assim, eu tava na época indo para uma vertente, ele falou, vou fazer programação. Hoje ele é um cara top nessa área. E a gente falava, né? Inclusive eu lembro que tinha uns sisteminhas que você comprava, que você falava, eu quero um botão assim, que aí o sisteminha ia lá, desenhava, você achava o máximo. Hoje em dia, a IA faz isso de perna Hoje fácil, em dia, é apresentação. Apresentação, quem ainda faz apresentação em PowerPoint, fazendo lá, esquece, tem IA que monta tudo sozinho. Sim, eu usei esses tempos atrás. Presentation, Gamma, cara, tem vários. Então muita coisa melhorou, o mato tá alto, dá para cortar, você tem... Mas já tá pela metade. Não, tem nicho de mercado que nem existe, mas a gente sabe que vai ter. Eu vou te dar um exemplo bobo. Esse dia eu estava conversando com o Ricardo, que vai vir aqui também, que eu já passei o contato, sobre fazer curso de manutenção de carro elétrico. Sim. Meu amigo, quem souber mexer nos instalador de carregador de carro elétrico. Então, a gente já é tendência. Quem tiver fazendo agora, já aprendendo software para atualizar o carro elétrico, os Androids mais específicos para fazer scan, para fazer isso. Daqui 2 anos, vai ter uma demanda gigantesca, represada, e não vai ter esse especialista. Porque os carros estão ficando mais velhos, a galera que comprou zero vão começar a vender, essa galera que compra 2, 3ª vez não vai mexer em concessionária, vai querer levar para o mecânico, e é isso. Isso mesmo. Já existe uma demanda para isso para os próximos anos, é só estar esperto para fazer isso daí. É bem por aí. Fabião, cara, que aula, que aula. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo, já virou padrão aqui. E essa aí é para te colocar na saia justa.
E aí você pode tanto falar tanto da área profissional quanto da área pessoal, aí você escolhe. Tá? Mas a pergunta é a seguinte: o que o Fábio, você, descobriu que se as outras pessoas descobrissem, a vida delas seria mais fácil? Boa essa pergunta. Devia ter pensado melhor. Mas eu acho que é o seguinte. Pessoalmente, se você for empreender, não acha que você vai ganhar dinheiro rápido. Esse é o primeiro ponto. Fato. Não vai ganhar. E se você acha que empresário ganha dinheiro no começo, não. O cara vai trabalhar 24 horas seguidas, vai trabalhar 14, 16 horas. Para com a ilusão de que dinheiro dá em árvore. Fato. Esquece. Para de achar que você vai ficar rico antes dos 25 anos. Não acredite em quem faz curso para vender curso. Isso daí. Se você migrar para o mercado de droga. Se você for migrar para o mercado de trabalho, entenda cedo que você precisa separar o lado pessoal do profissional. Mas muito, não se envolva dentro de uma empresa em quem está lá e fala mal da empresa. Verdade. Cara, tem gente que está há 20 anos na empresa, você entra, ela está falando mal da empresa. Não se envolva com essas pessoas. Cara, se você quer nadar com tubarão, não sangre. Não ande com pessoa que está falando mal da empresa. Ela tem que se ela está falando mal da empresa, não acredita no negócio, saia. Sim. Saia da empresa. Se está lá, não está confortável, saia, não atrapalhe. Não atrapalhe. E aí, para gestão, isso vai ser polêmico. Quando você tiver um cargo de gestão, evita criar uma amizade que a pessoa possa jogar na sua cara um dia de qualquer forma. Uhum. Se você chega uma hora que você vai virar um profissional que vão achar que por ser seu amigo vai poder cobrar certas coisas. Tem direito a certas coisas. Tem direito a certas coisas. Certas regalias. Não se compare aos outros. Compare com o melhor. Clóvis de Barro fala isso, né? Compare com o melhor que você pode ser. Eu vejo muito isso no mercado de trabalho. Você pode me dar a folga na terça? Mas aquele dia você deu para cada pessoa. Uhum. Cada um tem uma condição. Você tem que se comparar a si mesmo o melhor que você pode dar. Esquece de comparar com as pessoas. E, na verdade, tudo isso é que eu vejo que é tudo que eu já cometi de errado. Que eu mas a gente só aprende, só tivesse assim, não tem como você crescer sem cometer erros. Né? Essas coisas é difícil. É difícil. Porque já tive casos de ver, né? De ver dentro da empresa de pessoas que se tornaram amigos, quando um se tornou chefe, o outro achava que tinha regalia. Relações interpessoais dentro da empresa, infelizmente, não dá certo. Sim. E outra, a empresa é para dar lucro. Sim. Não é filantropia. Se você tem um problema pessoal, não acha que todo mundo da empresa tem que ser empático com a sua situação, porque as pessoas não são. E nem precisam ser. E nem precisa ser, mas as pessoas não entendem. E, geralmente, pessoas emocionais, se ela está com um problema em casa, ela acha que toda empresa tem que entender a situação dela. E não vão entender. O que vai acontecer vai ter empatia com o seu círculo próximo de amigo ali, e as pessoas mais distantes ali não vai entender. Você é responsável pelos seus problemas. Ninguém vai te ajudar. Eu entrevistei uma psicóloga, a Aline. Quando eu fiz essa pergunta pra ela falou um negócio que foi fantástico. Ela falou assim: aprenda que ninguém liga pra você. Ninguém liga pra você. Ninguém tá nem aí com seus problemas. Ninguém tá nem aí com a sua vida. Nem pro bom, nem pro ruim. Então, assim, faz o que você quiser fazer. Tem uma frase que fala isso, você tem que entender a sua insignificância perante a vida de todos os outros. E Sim. o quanto só você é significante para tua vida. Sim. Ninguém é exatamente isso. Eu vou deixar aqui uma recomendação para quem estiver vendo. Cara, o professor, não é o Clóvis de Barros Filhos, é o Cortella. Cortella. Boa, você. O Cortella. O Cortella, ele tem um texto que ele fala assim: me perguntaram se uma pessoa me perguntou se eu sabia com quem ela estava falando. Você sabe com quem está falando? A Cortella falou: você tem um tempinho? E aí ele escreve um texto fantástico
falando que você é uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas, dentro de um planeta, no meio de uma legal. galáxia, no meio... E vai colocando o negócio, e quando a pessoa pergunta pra ele se você sabe com quem você tá falando, ele fala, você tá com tempo? E é isso, é um texto muito legal, mas é bem por aí mesmo. É interessante. E aí deixa eu devolver a pergunta. Me fala um livro bom pra eu ler. Que se a gente tiver a oportunidade daqui 5 anos, eu vou falar que eu li pra gente conversar. Cara, olha, depende do segmento. Se for Divisão de Mundo, A República de Platão. Fantástico. Se for sobre algo que você quer desenvolver, O Poder do Hábito. É muito bom. Legal. Poder Sem Limites é legal, mas O Poder do Hábito eu acho melhor. Agora, indubitavelmente, A Arte de Ligar o Foda-se. Não lembro. Muito bom. Muito. Sério? Muito bom. Vou ler. É uma leitura que, assim, dependendo do seu status de vida, dependendo da sua experiência de vida, você vai olhar e falar, eu já faço. Eu posso falar que eu já faço. Né? Mas é uma forma de você ver o mundo, né? Apesar do nome mais agressivo, é uma forma de você ver o mundo entendendo que você não tem que ligar para certas coisas. Eu vi uma moça falando um pouco paralelo a esse livro, ela falando uma coisa, falando assim, é possível voltar no tempo. Agora, tá, mas como que é possível voltar no tempo? Aí ela falou assim, se imagina com 80 anos. Hoje você está com 40, se imagina com 80, daqui 40 anos. Beleza. Sua mãe não está mais aqui, a maioria dos seus amigos não estão mais aqui, seus filhos cresceram, foram viver a vida deles, a vida andou. Se imagina nessa situação, nesse lugar, e como você vai estar. Se você pudesse voltar para hoje, o que você faria? Interessante, bom. O que você faria? O que você falaria? O que você deixaria de ligar que você está ligando e o que você passaria a ligar e você não está prestando atenção? E assim, é aquele negócio, né? Outra sacada também que esses livros trazem. Se hoje fosse seu último dia de vida, se essa fosse sua última semana hoje, o que você faria? Interessante. Eu já sei, eu acho que eu já sei. Né? Com quem você falaria, o que você perdoaria, o que você deixaria de ligar, o que teria importância para você? Legal. Aí a pessoa vai pensar e aí a pergunta é, tá, e se for? Interessante. É isso. Bom. Eu acho que isso resume bastante coisa. Legal. Mas esse livro é legal, você vai gostar. Eu vou ler. O último livro que eu li foi Lev Tolstói. Ele fala... Cara, é curto, muito bom, deve ter 120 páginas aí. Do que vivem os homens. É muito bom. É muito bom, é rápido. É muito bom do que vivem os homens. É reflexivo, né? Sim. Você tem uma reflexão. Mas desses tem uns clássicos. Virando a Própria Mesa, de Ricardo Sandler. Cara, bom. Oportunidades Disfarçadas, 1 e 2. Ele conta histórias curtas das grandes marcas e como eles pensaram diferente. Nossa, esse livro, lê Oportunidade Disfarçada. Esse daí merece. O 1 e o 2. É a história curta de como pensaram diferentes e só você lê e você fica, uau. Tem a história de como... Cara, não vou dar spoiler, mas esse livro aí é fantástico. Um livro bem conhecido, antigo, que é muito bom também, é O Monge Executivo. Sim, é clássico. Muito legal. Mas um livro que é legal, que eu acho que quem lê dá para entrar na história, é Flores para Algernon. Eu li, cara, é bizarro de bom. A história é bem simples. É um rapaz que tem um retardo intelectual, ele trabalha numa padaria e ele passa por experimentos que ele começa a melhorar esse retardo. Então as primeiras páginas é um diário dele e tá escrito tudo errado. Que legal. Tudo errado. Conforme ele vai melhorando, ele vai escrevendo correto. Então você vê a melhora dele. Que interessante. Então você percebe na leitura que ele está melhorando. Só que ele percebe que a galera que trabalha com ele é muito feliz e ignorante, com problema intelectual, porque ele acha que todo mundo brincando isso. Conforme vai passando o livro, você vai ver que não é brincadeira. Ele vai ficando... Sabe, a ignorância é uma bênção? Ele vai percebendo que... esse livro é muito bom também. É uma benção. Bom. É uma benção mesmo.
É muito legal mesmo. E, Fábio, porra, foi um prazer trazer você aqui, bater um papo contigo. O papo passou muito rápido. Eu acho que vale aí, de repente, um segundo episódio, quando você estiver com tempo aí. Agradeço. É nem falar não só de compras, não falar só do sistema, mas falar também de vida, de outras coisas. Eu acho que dá pra trocar bastante figurinha. Legal. E, cara, muito obrigado. Se quiser deixar alguma coisa, deixar alguma informação de como contatar a empresa. Eu acho que a Gabi vai deixar os dados, os links, né? Mas se você tem um sistema, aliás, se você precisa de um sistema, se você percebeu que você precisa de um sistema, Percebeu que não compra certo. percebeu que não compra certo, entre em contato com a Uzemol, que eles podem ajudar você, que com certeza vai ser uma boa aquisição. Muito obrigado, eu agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Fabião. Valeu. Valeu, velho. Um abraço. Abraço.